A única coisa que Jesus ensina que não pode faltar no homem é a angústia. É a angústia. Os sãos não precisam de médico. Assim como existem, todavia, gente que não é tão doente, mas que tenta se passar por muito, e há outros que são profundamente doentes, mas não admitem e se interpretam sãos. Existem também aqueles que não se enxergam e que dizem: eu não preciso de nada. Essas são as pessoas que ficam, porque se colocam a si mesmos fora desse olhar que pode receber graça, que pode receber Deus. Você olha, por exemplo, para as ilustrações, para as narrativas do Evangelho, você vê que aquele homem que diz: eu estou bem, eu estou satisfeito, ganhei muito, não me falta nada, construirei muitos silos para abrigar o estoque das minhas imensas e infindáveis poupanças, e que não tem alma, não tem emoção, não tem sentimento, não se solidariza, não olha o outro, não se importa, não se condói, não se enche de misericórdia, não se fragiliza, não se levanta para ajudar o que não pode. É aquele para quem ele diz: ô louco, ô louco. Viver assim é viver como um louco. E o que tu tens, para quem irá? Se hoje a tua alma te será pedida, e tu não tens nenhuma alma para dar? Ô louco! Quando você olha e vê aqueles que Jesus bota em volta dele de maneira bem íntima, bem fraternal, bem conduída, bem amiga, são todos indivíduos que aqueles que se sentem sãos, ou melhores, ou superiores, são justamente aqueles que se sentem menos vulneráveis, chamam de eles, marginalizam, em que nível seja. Eu não estou me referindo a nada que não seja evangelho, ou seja, no evangelho a grande discriminação não é de natureza social, econômica, nem racial. Vocês já notaram nos dias e no ambiente de Jesus, na Palestina, não era. Ninguém diz: olha ele recebe pretos e come com eles. Ou olha ele come gringos, recebe gringos e come com eles. Ou olha ele recebe revolucionários e come com eles. Ou olha ele come capitalistas, recebe capitalistas e come com eles. Não. A coisa tem a ver com moral, comportamento. Olha ele, recebe prostitutas e come com elas. Olha ele, recebe publicanos, recebe esses que trabalham dentro do sistema da perversidade, come com eles.
Olha ele! Ele recebe pecadores de todos os gêneros e come com eles. Quem são esses pecadores? São desesperados. No Evangelho, são os desesperados. Desesperado pobre, desesperado rico, desesperado importante, desesperado desimportante, desesperado religioso ou desesperado policial ou militar romano, centurião, capitão, desesperado chefe da sinagoga ou a desesperada mulher de fluxo hemorrágico que não passa nunca. O discretamente aflito Nicodemos, querendo saber o que era e como nascer de novo, ou uma mulher sem eira nem beira, em Tiro e Sidom, que invade uma casa com todas as ordens e os impeachments apostólicos, dizendo aqui você não entra e ninguém fala com ele, e ela acaba se metendo dentro do lugar de repouso e Jesus não conseguiu ocultar-se dela, porque ela tinha um desespero. São os desesperados. Isso é comum. São os doentes. Todo tipo de doente. Doentes físicos, quebrantados, e gente fisicamente saudável, mas que se sabia doente de alma. Porque até o doente físico, para se aproximar dele, tem que se saber também, doente de alma. Por isso, paradoxalmente, quando Jesus fala dos felizes diante de Deus, macários, bem-aventurados espiritualmente, ele começa com humildes de espírito, que é um cara que não está solucionado e sabe disso, e não foge da sua não solução. Por isso ele pode ser ensinável, pode ser curável, pode ser ajudável. Bem-aventurados os que choram. Tem uma dor a partir da dor de ser, de não ser quem poderia, de saber o que deveria e não ter alcançado. Ou o que tem fome e sede, carrega uma dor. Os limpos de coração que verão a Deus, carregam a dor da discriminação, de uma maioria que entende aquele olhar, ou por não entender aquele olhar, atribui a ele o compromisso ingênuo com a utopia e com o sonho. Ou mesmo os perseguidos por causa da justiça ou por causa do Evangelho carregam uma dor. Por isso são bem-aventuráveis. Por isso, porque precisam de médicos, Jesus diz, eu vim para eles. Quando ele diz, não vim chamar justos, mas pecadores, ele está, ao falar de justos, falando de todos aqueles que acham que são sãos. O que acha que é são é aquele que não sente nada, você já notou? Aquele que se pensa são é aquele
que não sente nada. Toda vez que eu não estou sentindo nada, eu me sinto são. Nesse instante, por exemplo, aqui eu estou são. Não estou sentindo nada. Agora que eu me dei conta de que eu sou um corpo falando com vocês, porque eu não tinha nem pensado na minha materialidade. Eu não tinha nem pensado em mim como espírito, porque eu penso mais em mim quando espírito, quando eu estou como espírito, quando eu estou sentindo alguma angústia existencial ou uma grande alegria. Mas esse estado de sanidade tranquila, parece até que você está falando de um vácuo. Se eu estivesse com a cólica, eu certamente estaria falando de uma outra maneira. A mesma coisa. Ou com uma grande dor de cabeça. Ou quantas vezes eu preguei no tempo que eu tinha fibrilação atrial, quase 30 anos, com o coração fibrilando, como uma gelatina em choque para um lado e para o outro, suando, e as pessoas diziam, meu Deus, como você sua. E eu pensava, se esse cara estivesse aqui no meu lugar, ele saía para o hospital para se internar. Eu que sou um cínico, não tenho medo desse negócio, não sei que não vai me matar. Vou acabar e vou para casa. Mas eu me sentia, aquela dor dizia, você está aqui. Faz você pensar sobre você. Faz você se aproximar de você. Faz você se encontrar com você. A dor, o desconforto, o incômodo chamam você. Do contrário, a existência que consegue se ausentar do reconhecimento da doença, da angústia, da dor, do desespero, é aquilo que faz você se tornar um ente incurável. Não precisa de médico. Eu ouço Paulo gritar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou, ali mesmo, em Romanos 8, logo no capítulo seguinte, aquele no qual ele exclama isso, que é Romanos 7, ele vem a dizer, pois todos nós gememos, todos nós, e suportamos angústias até agora, todos nós os que temos as primícias do Espírito. Leia lá, Romanos 8. Verso 18 para frente. Todos nós gememos. E é justamente a partir dessas diversas dimensões de gemidos que a gente pode receber cura. É da convicção que eu tenho da minha incompletude que eu posso receber completamento. É da admissão da minha desventura em áreas, dimensões da vida que eu posso encontrar aquilo que me sarará. Do contrário, a sensação de bem-estar nos conduz à perdição.
É o que diz o Salmo. Pois eis que a sua sensação de bem-estar os conduz à perdição. Não é o que Jesus diagnostica no espírito coletivo da igreja de Laodiceia, que dizia: sou sã, não preciso de coisa alguma, tenho tudo. E Jesus disse: e tu não sabes que tu és pobre, cego, infeliz e nu? Aconselho-te que de mim venhas e compres para ti. E é só uma linguagem de um lugar, porque o convite é todo para uma apropriação em graça. O preço da graça é a declaração de que eu não tenho como comprar nada, porque eu sou um falido. Eu não tenho nem como pegar o que me dão, porque eu não tenho os meios. Aí ele diz: para estes eu vim. Não é assim o clamor que todos nós conhecemos, esse convite de Jesus? Vinde a mim, os plenos, os exuberantes, os resolvidos, os realizados, os que não precisam de nada, e eu os glorificarei. Não, é claro que não. Coerentemente com ele que disse: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, o que ele diz é: vinde a mim todos os falidos, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quanto mais eu tenho a coragem de olhar para mim e ver a doença do meu ser, mais dele eu me torno sem saber. Mais dele eu tenho sem notar. Mais ele será comigo para me curar. Quanto mais eu não fantasiar com uma saúde que eu não tenho e com uma pessoa que eu não sou, e vier séria, profunda e honestamente com a minha doença a ele e a mim mesmo, sem fuga nem evasão, mais chance eu tenho de ser chamado à mesa. Vem, Levi, come comigo. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vem, Levi. Desce, Zaqueu. Porque hoje eu vou jantar na tua casa. É tudo tão óbvio. O cara que não nega quem ele é tão baixinho que sobe num sicômoro e é tão desprezível que quando Jesus diz: desce, eu vou para a tua casa, ele não acredita, mas vai. Ou a mulher que unge-lhe a cabeça e, em nome de um discurso social de Judas e de alguns apóstolos que tiveram uma crise de justicismo social solidário, dá até o nome de um partido isso aqui, vieram e brigaram com ela em público porque ela tinha apanhado um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, estava derramando sobre a cabeça de Jesus. Não é aquele episódio de Lucas 7, quando a outra
beija os pés, chora, unge isso e aquilo, enxuga com os cabelos. É um outro antes da crucificação, antes do fim. E aí Judas fala e os apóstolos concordam. Que desperdício, olha essa grana, tanto pobre aí, para a gente ajudar. E Jesus disse, deixai-a, não a molestai. Os pobres, o negócio são os pobres, eles sempre estarão com vocês. Não vai faltar pobre até o fim do mundo para vocês ajudarem enquanto durar a história. Agora, não molestem a mulher. Não molestem a mulher. E em verdade eu vos digo que aonde quer que este evangelho seja pregado no mundo, isso será mencionado em memória dela. Com base em que projeto ideológico que você vai posicionar essa fala de Jesus? Em nenhum. Tem a ver com a gratidão de alguém que encontrou um alívio, uma cura, uma paz, um perdão, um sossego, um início de solução. E que para expressar a alegria do coração trouxe tudo que tinha e derramou sobre ele. Ou seja, foi a dor tratada de um coração que não teve medo de se entregar, o que produziu como reação aquela gratidão de um perfume que exalou na casa. Por que eu estou dizendo isto? Ora, por razões óbvias. Eu vejo toda hora aqui um monte de gente querendo existir sem dor. Existir sem dor é existir sofrendo de uma doença mortal sem que o cara saiba do que sofre. E em relação a que ele se evade e foge de tal modo que a possibilidade de uma cura jamais lhe será ofertada, porque ele foge dessa possibilidade. Ele prefere morrer sem sentir, sem saber, sem notar. Qualquer oferta nessa direção é agressão. Vocês sabem, uma das coisas que mais atrapalham na gente o processo de abraçar a necessidade que a gente tem para que ela seja tratada na presença daquele que diz, para esses eu vim. É a nossa justiça própria emocional, ou moral, ou de qualquer outra natureza. A justiça própria emocional, o nome dela é autovitimização. É quando a gente, ao invés de se encarar, a gente diz, coitadinho de mim. Quando a dor que me chega, ao invés de eu olhar para ela, eu transfiro para outros e digo, coitadinho de mim. E eu me auto-vitimo. Por isso aquele que se auto-vitima nunca pode ser curado. O cara não diz que está doendo em nenhuma circunstância, nem mesmo quando aquilo tem a ver com os maus feitos pela pessoa praticados. Nem tão pouco quando ele é atingido por algo que ele não consegue explicar, mas também não consegue assumir.
aí nunca é tratado, nunca vai ser curado. É extraordinário é que o Evangelho, que significa boa nova, chega exatamente e se torna boa nova para aquele que admite a sua condição. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, esperançar os pobres de todas as dimensões, proclamar libertação aos cativos. Você sabe a dor da catividade, da prisão, todos os tipos de prisão, não apenas as geográfico-físicas, mas emocionais, mentais, traumáticas, históricas, psicológicas, espirituais. Os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E para anunciar o ano do acolhimento de Deus para com toda a vida humana. Que diga, eu preciso. E que não sofra da covardia que se evade, ao contrário, tenha coragem de conhecer e conhecer se conhecendo, continuar se conhecendo e prosseguir. E dizer para Paulo, tem uma dor aqui. Desventurado homem que sou. Apesar da grandeza das revelações, nem a grandeza das revelações me eximiu de relatividade total, porque eu tenho um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, consentido por Deus, para que eu não me ensoberbeça e não entre num estado de alguém que se sinta tão extraordinário que não precisa ser curado. Por isso é que ele mesmo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É tudo tão óbvio, tão lógico, é uma arquitetura tão simples o tempo todo. É psicologicamente tão terrivelmente óbvio. E eu quero dizer uma coisa a você. Quanto mais a gente cresça na percepção de quem nós somos, mais profundamente, sensivelmente aflitos em algumas áreas a gente se torna para poder não ficar doente da presunção da sanidade. Como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, são lutas por fora e temores por dentro, para que a gente ande em estado de doentes em cura e curáveis todo dia. Porque o dia da presunção é o dia da paralisia. A gente vai deixando dimensões de dores, mas vai entrando noutras. Porque relativos como somos, se a gente
não vive entre desconfortos, rapidamente a gente mergulha na insensibilidade. É esmagadoramente assim. Por isso é que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse negócio vai manter vocês vivos. Mas tem de bom ânimo, é assim mesmo. Eu venci o mundo e vocês vão crescer. Não tenham medo. Muita gente foi catequizada por aí afora com esse evangelho analgésico que deixa todo mundo nesse estado de eu não estou sentindo nada, só euforia, e nós somos melhores do que o mundo, os outros são os perdidos. Quando a vida implacavelmente os acachapa, eles chegam perplexos e perguntam: o que aconteceu? E eu digo: foi a misericórdia de Deus que te visitou, meu irmão. Foi a bondade de Deus que te relativizou. Só não foge. Só não nega. E nem tenhas pena de ti mesmo. Encara-te nos níveis da tua doença, da tua falência, sem pena, sem covardia. Para que nenhum processo da vida de Deus seja parado em ti. Como Paulo diz, escrevendo em tantos lugares, é uma abundância. Eu estou trazendo a obviedade total para nós aqui, mas ele diz, por exemplo, aqui em Filipenses, no capítulo 4, que é um texto que todo mundo gosta tanto, alguns citam sem entender o contexto, nem sequer o que estejam dizendo, mas o falam de maneira totalmente papagaiada, sem o menor significado, compreensão daquele significado. Quando Paulo diz: olhem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz antes: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo-vos isto, não por causa da pobreza na qual eu estou vivendo agora, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um indivíduo que entendeu que os ciclos da relatividade são justamente os poderes da graça divina que nos fortalecem, que não nos deixam parar, que nos põem nessa condição que ele descreve, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios no capítulo 4, no verso 7, nos põe na condição de tesouro em vasos de barro. Tesouros em vasos de barro. É uma imagem extraordinária que ninguém faz, só Deus. Ninguém bota tesouros em vasos de barro. Você pegar todo o seu tesouro, ao invés de botar num cofre,
Mandar fazer um vasão de barro e botar tudo lá dentro. Mas Deus é assim. Tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se for de nós é porque eu sou são. Eu não preciso de médico e o médico não vem a mim. Nem eu sou chamado para a mesa da cura. Em tudo, por isto, somos atribulados, porque o vaso é de barro, porém não angustiados, porque existe a crescência de um tesouro em mim. Perplexos, comigo mesmo, com os outros, com a existência, porém não desanimados. Prossigo, refaço, revejo, reencaro, não retrocedo, vou adiante. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, a fragilidade de Jesus. A coisa maravilhosa é você saber e misturar a condição humana e chamar isso de o morrer de Jesus, no sentido de que quanto mais eu admito o meu estado, mais chance de cura, de graça, de explosão de Deus em mim haverá, para que também a sua vida se manifeste no nosso ser. Porque nós que vivemos, que existimos aqui, somos sempre entregues à morte, senão a gente não sobrevive. Eu preciso ser entregue à morte para não morrer de satisfação insensível. Eu preciso ser entregue à morte para que a vida de Jesus se manifeste em mim. De modo que em nós opera a morte. E ele, se referindo aos de Corinto, que o estavam ouvindo, ele disse: em vós a vida. Aqui no contexto, ele estava falando de tantas dificuldades que ele provava para que o Evangelho chegasse puro e fizesse a realização da vida no entendimento e na compreensão daqueles aos quais ele se dirigia. Ou seja, a afirmação o tempo todo é esta, e ele conclui dizendo: por isso não desanimemos. Não desanime. Não fuja da verdade. Para ficar sentado na mesa com Jesus, o cara tem que saber que ele é um doente em estado de cura todo dia. O mais faz parte do processo da terapia. Portanto, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, que o nosso corpo, que a gente se fragilize, que tudo aconteça. Meu Deus, não é aí que habita a cura. A grande cura acontece quando, apesar de tudo, com essa consciência que entende o significado do processo e da terapia de Deus em mim, o meu homem interior, então, vai se renovando, se curando de dia em dia, de compreensão em compreensão, porque essa nossa leve, momentânea tribulação no espaço-tempo é bobagem. Paulo diz, não é para comparar
porque produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas não fuja, não pare o processo, não fique satisfeito. Se você ficar satisfeito, você vai ficar profundamente doente. Você veio aqui para que eu estimulasse você à insatisfação? É claro que não. O paradoxo do Evangelho é este: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará como provisão para que eu não tenha medo de me encontrar e me possa eu ser conduzido a pastos verdejantes, a águas tranquilas, eu possa fazer a jornada, mas mesmo nessa jornada eu vou ter adversários, inimigos, eu terei que aprender a alegria no meio da relatividade. Unges minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Para que a excelência do poder não seja de homens, mas sempre de Deus. E para que eu seja um bem-aventurado, para que eu seja ensinável, humilde de espírito, quebrantado. Eu não sou o indivíduo que diz: estou pronto, feito e realizado e não preciso de ninguém, da ajuda de ninguém, do socorro de ninguém, da compreensão de outros. Eu preciso. E preciso ser iluminado nas diversas trocas e percepções, e eu preciso ter a coragem de dar razão à verdade, mesmo que me esmague de dor, para que eu seja curado. E prossiga sendo. E nunca pare de ser assim. Porque no dia que parar, eu fico sofrendo de uma doença mortal, da qual eu não me curarei. Porque a presunção de ser um são me faz não admitir o médico. Quando você trabalha atendendo pessoas, eu quero concluir aqui, é interessante, e eu faço isso todo dia há muitos anos. Muitos anos. É interessante que tem uns que vêm a você exagerando doenças. Exageram. São pessoas que querem piedade. Elas não querem cura. Elas querem que você se apiede delas. E quanto mais você se apiede da condição delas, menos chance elas têm de serem curadas. Porque você comprou um pacote de irrealidade, uma exacerbação, um holograma de doença inventada. E admitir doenças que não existem nos adoecem mais ainda, não nos curam. De outro lado, você também se acostuma a encontrar pessoas que chegam minimizando tudo. Como é que a gente minimiza? Ou a gente minimiza dizendo que não foi tanto assim. Foram os olhares dos outros que exageraram, mas não foi assim. Você está ali só para dar uma explicação e enganar o médico. Você é cheio de adversativas para as conclusões que o indivíduo chega. Não, em parte, porém, e você fica daqui já cansado de saber as coisas, dizendo: me engana que eu gosto. Os únicos que são curados, cheguem como cheguem, são aqueles que em algum momento admitem a verdade.
Isso não tem nada a ver com quem te fala a verdade, que é um outro problema. É o doente que chega e se compara com o médico. Aí diz, mas esse cara aí deve ter as relatividades dele. Se eu fosse uma mosquinha no quarto dele, eu saberia. Aí vai criando todas as formas de escapes para não ter que lidar com a totalidade do que foi posto. Nesse caso, até o diabo, se falasse a verdade, ia ser um ótimo médico. Porque a verdade, venha de quem venha, se for verdade, cura. Se o indivíduo a encarar e se enxergar nela. A gente é cheio de ardil. Por exemplo, eu aqui, tudo que eu não sou, tudo mesmo é perfeito. Em todos os níveis. Você não tem nem ideia de como eu sou imperfeito. Nem ninguém tem. Porque não é por nenhum critério só de externalidades ou exterioridades ou comportamentalidades. Não, justamente essas categorias são aquelas que menos me importam. Que são as mais fáceis de você maquiar. Não. Eu estou falando das dinâmicas do meu ser, da minha mente, das minhas contradições, das minhas emoções, nem sempre em estado de perfeito equilíbrio, das minhas concessões à carência, ou a vaidades que eu nem discerni, mas que estão presentes. E eu não preciso, antes de qualquer coisa, eu não preciso ir ficando cara a cara com cada uma delas para de saída eu já dizer, eu sei que as tenho. Muitas eu já discerni, outras ainda não. Mas a certeza de as possuir eu tenho. Por isto, prossigo para o alvo. Não é o que Paulo diz em Filipenses 3,12? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para eu não viver de processos angustiosos, neuróticos, culposos, paralisantes. Eu já enxerguei, tomei decisões, não alcancei perfeição nenhuma, mas prossigo para conquistar aquilo porque eu fui conquistado. E é algo que vai ter que acontecer em mim todos os dias. Você me compreendeu? Isso não produz uma euforia. Isso produz, sabe o quê? Luz. Aqui. Entendimento. Exorciza fantasias, mentiras, medos. Faz impeachments de realidades danosas no nosso ser, como a tentativa de autojustificação emocional. Autopiedade, ou qualquer outra coisa que paralisa qualquer fluxo que possa se voltar sobre mim e me fazer, em me enxergando, ser curado, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes.
Eu só serei curado se não deixar, não parar de encarar o processo das minhas doenças, porque nunca haverá um dia neste planeta em que eu não precise do médico. Nunca. Bem-aventurados sejam esses humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.